Olá para todos, fico muito feliz com várias mensagens de agradecimento de alunos que acabaram de fazer a prova de delegado de polícia do Espírito Santo, a segunda etapa, para ser mais exato. A questão de penal foi uma que eu gosto bastante de trabalhar, porque diz respeito à história da dogmática jurídico-penal. A prova cobrou basicamente, pelo que os alunos disseram, a evolução entre as teorias da conduta, especificamente a distinção entre a teoria clássica e finalista, e pedindo ainda de forma objetiva para que o aluno especificasse a posição do dolo e da culpa em ambas as teorias. Como alguns me pediram para falar uma sugestão de resposta, e já dizendo que eu não tive acesso especificamente à prova, mas reporto aquilo que os alunos me contaram sobre o enunciado da questão, eu respondo que durante a vigência, por assim dizer, da teoria clássica, nós estávamos em um período histórico da teoria do crime, no qual o direito penal estava muito influenciado, as ciências jurídicas como um todo, estava muito influenciado pelo positivismo filosófico de Auguste Comte. E esse positivismo basicamente afirmava que todas as ciências deveriam ter a mesma metodologia das ciências naturais. E, portanto, a conduta humana, elemento do fato típico, era entendido como um movimento mecânico que causava um resultado naturalístico. Atualmente afirma-se que que esse conceito de conduta é extremamente limitado, tendo em vista que não consegue explicar os delitos omissivos. Se conduta é um movimento que causa um resultado, claramente em delitos como a omissão de socorro não existiria conduta humana. Além disso, também costumam afirmar que trata-se de uma teoria um tanto quanto frágil para os crimes que não são materiais, que não possuem resultado naturalístico, como os formais ou de mera conduta, e também, de certa forma, é frágil quanto à tentativa. E por quê? Dolo e culpa não eram elementos subjetivos afetos à conduta ou descritos pelo tipo penal. Neste período, o dolo e a culpa eram formas de culpabilidade. O crime, quando nasce como fato típico, ilícito e culpável, da doutrina de von List e Belling, esse último criou o conceito de tipicidade, que foi o último elemento a ser construído dentro da teoria do crime. Quando o conceito analítico de crime é concebido, a culpabilidade era nada mais do que o terceiro substrato do conceito de crime, que tinha como finalidade evitar a responsabilidade penal objetiva. E, portanto, dolo e culpa eram espécies de culpabilidade, sendo imputabilidade são mero pressuposto. E, justamente por isso, explicar a tentativa não é algo que a teoria faz muito bem, tendo em vista que o conteúdo da vontade só era observado depois que o injusto penal, ou seja, o fato típico e ilícito, já estava plenamente formado. Porém, é impossível diferenciar uma tentativa de homicídio de uma lesão corporal grave consumada sem observar o conteúdo da vontade, que só estava no dolo. Com o finalismo veltseniano, já que a questão não pedia para que você passasse pela abertura do neocantismo ou do sistema neoclássico, com o finalismo veltseniano, criado, portanto, por Hans Weltzel no final da década de 30 na Alemanha, a conduta passa a ser um comportamento humano voluntário dirigido a determinada finalidade. E não mais é definida pela simples produção de um resultado, pela causalidade, e sim como produto de uma ação final, pela finalidade que o autor da ação tinha ao praticar determinado comportamento. E com isso, o dolo e a culpa, antes elementos da culpabilidade, são deslocados para o fato típico, para o interior da conduta. Como dolo e culpa acabam se tornando espécies de conduta, e como esta é descrita pelo tipo penal, não é errado dizer que dolo e culpa, sob o prisma do finalismo, são elementos do tipo penal. A culpabilidade se transforma em um juízo de reprovação
do injusto penal, já que durante o período neoclássico, a culpabilidade foi sendo recheada com elementos normativos e foi paulatinamente se transformando de um mero vínculo psicológico entre conduta e resultado até um juízo de reprovação pessoal do fato típico e ilícito. Eu acho que a resposta tinha que conter pelo menos a diferenciação entre o conceito de conduta para o sistema clássico ou causalista e o sistema finalista. Acho que uma resposta mais rica fala um pouco sobre o conceito de culpabilidade para os dois sistemas e é óbvio, o deslocamento do dolo da culpa para o fato típico é com certeza o tema mais pontuado na questão. E fico feliz de ter falado sobre isso de forma tão insistente, tanto no meu curso de segunda etapa quanto nas minhas turmas intensivas mais complexas. Um abraço para todos os meus alunos e espero que vocês tenham ido bem nas outras matérias também. Até mais.